nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter em partes o decreto do governo que reajusta o IOF. Essa decisão veio após a falta de acordo entre o Executivo e o Congresso. Parlamentares fizeram várias críticas a essa medida. Em plenário, o primeiro vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, disse que a decisão é lamentável e desmoraliza o Congresso. Em uma reação, a Câmara aprovou na noite desta quarta-feira uma pauta-bomba, considerada pauta-bomba, é como vem sendo chamado o projeto que inclui crédito subsidiado, que pode chegar até 30 bilhões de reais para o agronegócio com uma verba do pré-sal. Por essa razão, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal Carlos Jordi, a quem agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Quero saudar a todos da bancada, o Dávila, Beraldo, Kobayashi e a todos que nos acompanham em casa. Deputado, eu me lembro que vários, ou pelo menos alguns congressistas, chegaram a elogiar a decisão da Suprema Corte na figura do ministro Moraes, quando ele decidiu suspender a alta do IOF e convocou aquela audiência de conciliação. Pois bem, a audiência terminou sem acordo e o STF, via ministro Moraes, decidiu restaurar o aumento do IOF. Agora, uma porção de críticas a esse posicionamento da Justiça e o senhor mesmo destaca um desvio de finalidade do IOF. Queria te ouvir a respeito. Olha, para mim, na verdade, sempre foi um verdadeiro absurdo toda essa intromissão do STF desde o momento em que se interfere numa decisão política que foi feita pelo Congresso Nacional, exercendo a sua competência prevista na Constituição, no dispositivo que trata da sustação dos atos do Executivo, que, se não me engano, está no artigo 49, inciso 5, que diz que todos os atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação legislativa podem ser sustados pelo Congresso Nacional. E a nossa justificativa sempre foi o desvio de finalidade, tendo em vista que o IOF é um tributo, é um imposto extrafiscal, que não tem fins arrecadatórios. É um tributo que serve para fazer a regulação da economia, proteger a indústria nacional, e estava sendo feito para fazer caixa, arrecadação para o governo federal. E veja bem como foi a mudança de entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que acha que ele pode se sobrepor à decisão tomada por uma maioria esmagadora do Congresso Nacional. Há 15 dias, mais ou menos, quando ele decidiu dar esse provimento cautelar e suspender ambos os decretos, tanto o decreto do IOF quanto o decreto legislativo aprovado no Congresso Nacional, ele disse que havia suspeitas de desvio de finalidade realmente por parte do uso do IOF. E hoje, subitamente, aliás, ontem, ele muda de entendimento, dizendo que não houve desvio de finalidade, mesmo havendo uma finalidade econômica. Isso é um verdadeiro absurdo, porque então ele está desfigurando os conceitos de tributos, de impostos fiscais e extrafiscais. Os extrafiscais têm fins regulatórios e os fiscais arrecadatórios. E numa canetada, ele simplesmente, mais uma vez, desmoralizou o Congresso Nacional, desrespeitou a vontade da população, porque nós somos os representantes outorgados pela população pelo voto popular. E um ministro que não teve voto age como assessor jurídico do presidente Lula, do governo, que é um governo fraco, que não tem base, é um governo que não tem maioria na Câmara, e toda vez que eles perdem, eles recorrem ao STF, promovendo essa violação à separação entre os poderes. Há um conluio entre o Executivo e o Judiciário, entre o governo Lula e o STF, na figura de Alexandre de Moraes, e que, mais uma vez, desrespeita a separação entre os poderes. Jordi, deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Partido Liberal, conversando ao vivo com a gente. Deputado, eu peço licença, os nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista. Passo a palavra para o Luiz Felipe Dávila, que fará a próxima pergunta. Com você, Dávila. Deputado, muito boa noite. O senhor está coberto de razão. O voto de mais de 388 deputados cancelados por uma canetada de uma pessoa que não tem nenhum voto e que viola
a independência dos poderes. Mas a minha pergunta, eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: por que o Congresso Nacional não acaba com o IOF? Isto já estava previsto, inclusive pelo governo Bolsonaro, porque o IOF é um imposto que, inclusive, impedia o Brasil se ingressar na OCDE. Então não é hora de antecipar isso para 2029 e trazer isso para 2026 e acabar com esse imposto esdrúxulo, execrável que é o IOF? E a segunda pergunta é: os representantes do povo terão coragem para cumprir a promessa de não aprovar aumento de imposto? O povo brasileiro não aguenta mais pagar imposto. E o único projeto que esse governo tem desde o primeiro dia é aumentar a carga tributária. Olha, Dávila, realmente o IOF é o primo feio da CPMF e já deveria ter sido extinto. Há alguns projetos que, inclusive, já estão sendo sujeitos à nossa avaliação por alguns parlamentares. Há, inclusive, propostas de emenda à Constituição para extinguir o IOF e tem minha total anuência. Não dá mais para ficarmos reféns de impostos que, na verdade, deveriam ser utilizados para fazer a regulação da economia e, nas mãos desse governo, estão sendo utilizados dessa forma indevida, com desvio de finalidade para arrecadação. O governo prevê arrecadar com o IOF em torno de 40 bilhões entre esse ano e o ano que vem. Era mais, evidentemente. Agora, com essa decisão de Moraes de tirar o risco sacado, reduzir um pouquinho, né? E olha só que incoerência, né? O Moraes, ele diz que não mudou a finalidade do IOF simplesmente porque o governo quis arrecadar através do IOF. Mas ele também disse que o risco sacado, de fato, não é uma operação financeira. Vai entender a cabeça desse juiz que caneta da forma que quiser o nosso país. Mas, realmente, nós temos que trabalhar para fazer a extinção do IOF e, a partir de agora, eu acredito que essa deve ser a nossa maior retaliação ao governo. E uma retaliação para o bem da população. Reduzir impostos não dá mais. Nós estamos vendo um governo extremamente irresponsável, um governo incompetente, que faz um show de atrapalhadas como esse, de usar um imposto extra fiscal para arrecadar, para fazer caixa, e que a todo momento quer equilibrar o orçamento pelo lado da receita, porque, na verdade, não consegue cortar gastos. Pelo contrário, ele promove mais gastos, mais aumento de despesas continuadas, de despesas primárias correntes, e o brasileiro não aguenta mais estar estrangulado. A sua outra pergunta foi referente a... Não me recordo agora, se puder me Vai recordar. lá, Dávila. Outro tema destacado, por favor. Se o Congresso Nacional vai manter a palavra e não aumentar imposto. O brasileiro não aguenta mais aumentar imposto. E esse governo só tem um projeto: aumentar imposto. Olha, Dávila, é uma excelente pergunta que nós devemos jogar para os parlamentares do Centrão. Eu sempre digo para os deputados do Centrão que estão insatisfeitos com essa agenda do governo que nós não devemos ceder simplesmente por emendas parlamentares, que na verdade estão sendo limitadas, porque o governo está gastando muito e tem que cortar de um lado, ele não corta na própria pele, quer cortar, não corta na própria carne, quer cortar na Câmara dos Deputados. Mas, assim, não podemos compactuar com essa agenda destrutiva do governo simplesmente porque há alguma vantagem pessoal. E nesse momento em que o governo está despencando nas pesquisas, o governo está cheirando a podre, o governo já está morto, só falta ser enterrado. É evidente que nós temos que agora fazer uma agenda que seja favorável ao povo brasileiro, que não aguenta mais pagar tanto imposto. O governo vem com essa campanha publicitária agora de taxar os super ricos, porque, na verdade, eles viram que estão sendo cada vez mais desmoralizados como um governo que gasta muito, mas arrecada muito, mas gasta muito mais do que arrecada. E eles querem dizer que, na verdade, a arrecadação, a taxação é para que haja justiça tributária, justiça social. Isso é uma grande mentira.
uma grande falácia. Nós temos que agora cobrar que o governo pare de aumentar impostos e que corte gastos. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei complementar que já foi aprovada a urgência na semana passada, que o presidente Hugo Mota se comprometeu, após o recesso, a pautar esse projeto, Sim. que é um projeto para reduzir, para alterar a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 14, estabelecendo que caso o Poder Executivo queira conceder isenções fiscais que impliquem em renúncia de receita, Sim. que ele possa também fazer a compensação, medidas compensatórias através de corte de gasto, de redução de despesas. Porque hoje a nossa lei de responsabilidade fiscal ela é omissa nesse sentido. Deputado, muito obrigado pela gentileza em trazer o seu ponto de vista, a sua reflexão, sua análise acerca dessa restauração da alta do IOF a partir da decisão da Justiça. Seguiremos atentos. Qualquer novidade, microfones abertos aqui na Jovem Pan. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço e a todos que nos acompanham. Vamos seguir trabalhando para reduzir esses impostos e lutar para restaurar a nossa democracia. Obrigado, deputado.